Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões do conteúdo mínimo múltiplo comum, o nosso famoso MMC. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer como as bancas cobrem esse assunto nos seus concursos. Olha só, pessoal, primeira coisa que eu tenho que entender, o que é o MMC, o que é o mínimo múltiplo comum. O MMC é justamente o menor número inteiro que é múltiplo de todos os números ao mesmo tempo. Vamos aprender daqui a pouco como calcular o MMC. A regra prática para realizar o cálculo de MMC consiste em fatorar os números em fatores primos. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber para acertar esse tipo de questão é identificar quais são os fatores primos. E quem são os fatores primos? Os fatores primos, ou os famosos números primos, são aqueles números que possuem apenas dois divisores. Quem são esses divisores? Ou será o número 1, ou será ele próprio, ou o próprio número. Então, vou deixar para vocês aqui uma tabela com os números primos, tá? Aqui do número 1 até o número 100. Se você observar o que está destacado aqui em amarelo, são exatamente os números primos. Ou seja, do número 1 até o número 100, existe exatamente 25 números primos. Professor, mas o que é um número primo? É aquele que vai ter apenas dois divisores. Ou será dividido por 1 ou por ele mesmo. Observe que o número 1 ele é divisível por 1, mas ele é divisível também por ele mesmo, mas só tem um único divisor. O conceito de número primo ele deve ter dois divisores. Quais são esses dois divisores? É o 1 e ele mesmo. O primeiro número primo dos números naturais você vai identificar que é o número 2. Inclusive, ele é o único número primo que é par. Observa que todos os demais números pares ele não será primos. Daqui a pouco a gente vai entrar dentro dos critérios de divisibilidade. O número 2, se você observar, ele é o menor número entre todos que ele é primo. E além disso, é o único que é par. Então, observe que depois do 2 eu tenho 3. Depois do 3 eu tenho 5, depois do 5 eu tenho 7 e vou seguindo. Quais são os números importantes para esse assunto de MMC? Eu considero que os números importantes, que são primos, que vai ajudar vocês a acertar as questões de MMC, são esses três primeiros. Eu tenho que saber quando o número é divisível por 2, eu tenho que saber quando o número é divisível por 3 e eu tenho que saber quando o número é divisível por 5. A maioria das questões, cerca de 90 a 95%, vai estar ligado a esses três fatores primos. O que vier, a gente vai por eliminação, ou será divisível por 7, por 11, por 13, por 17, por 19, por qualquer outro número primo. Você vai perceber que não vai ser nem divisível por 2, nem por 3, nem por 5. E a gente vai por eliminação encontrar aí os próximos fatores primos. Qual é a dica, professor? Pega esse quadrozinho, tira um print dessa tela, copia aí no seu caderno resumo todos esses números primos. Coloca ele aí no seu material de resumo que vai fortalecer na hora de fazer a decomposição em fatores primos. Tanto nessa aula de MMC, como também na próxima aula que eu vou trabalhar com o assunto MDC, máximo divisor comum. Então a decomposição de números primos está relacionado tanto ao MMC, mínimo múltiplo comum, como também no MDC, máximo divisor comum, que é um tema mais adiante. Perfeito, professor. Já sei identificar aí quais são os números primos. Então, observa que o 2 só existe ele par. Quando a gente observar que é o número par, toda vez a gente vai fazer a divisão por 2. A gente vai aprender a fazer divisão por 3, identificar, né, como que o número é divisível por 3. Por 5, observa que só tem o número 5, terminado em 5. Se terminar em 5, qualquer outro número, ele vai ser divisível por 5. A gente vai ver isso. Por 0, terminou em 0, a gente vai ver que é um número par e não tem divisão. Tem mais de que dois divisores, né?
Nesse caso, qualquer número terminado em 0, ó, ele não é considerado como sendo primo. Perfeito, professor. Entendi aí. Passo para adiante. Tá aqui. Critério de divisibilidade. Eu tenho que saber identificar quando o número é divisível por 2, por 3 e por 5. Então, esses critérios de divisibilidade, você vai ver que eles são métodos utilizados para verificar se um número é ou não divisível por outro. Isso aqui é muito importante nesse estudo de MMC. Então, quando é que um número é divisível por 2? Divisibilidade por 2. Então, anota aí para vocês, tira um print e faz o seu resumo. Um número é divisível por 2 quando o algarismo das unidades terminar em quê? Terminar em 0, terminar em 2, terminar em 4, terminar em 6 ou terminar aqui em 8. Ou seja, um número é divisível por 2 quando ele é denominado par. Se um número é par, com certeza ele é divisível por 2. Tem aqui alguns exemplos para a gente verificar se é ou não divisível por 2. Então, eu tenho aqui o número 32. Pergunta, esse número 32, ele é divisível por 2? Basta você olhar o algarismo, né, da unidade. Terminou em 2, o 2 é par, então sim, isso daqui é um número divisível por 2. Nossa missão agora não é fazer a divisão, é apenas identificar. Identifiquei que é divisível por 2, perfeito. Está aqui o 84. 84 é divisível por 2, basta você olhar o algarismo da unidade, o último algarismo desse número. Terminou em 4. Se terminou em 4, é par. Então, ele é sim divisível por 2. Perfeito, professor. Coloca mais um número, tá aqui. Basta eu olhar o algarismo da unidade. O algarismo da unidade aqui é o número 1. O número 1 é ímpar. Então, esse número 21, ele não será divisível por 2. Quando o número não for divisível por 2, eu passo a procurar outro número primo, que nesse caso a gente vai aprender que ele é divisível por 3. Perfeito, professor. Coloca aí outros números para verificar se realmente eu compreendi se é ou não divisível por 2. Por exemplo, se eu colocar aqui para vocês o número 165, se eu colocar para vocês aqui o número 2037, se eu colocar outro número aqui, um número bem grande, 19.756. Analisa esses três números e diz para mim se é ou não divisível por 2. Professor, eu vi que 165, olhei aqui, terminou em 5. Isso daqui não é divisível por 2. Professor, mas eu vi aqui que eu tenho 6. O 6 é par. Tá? Não é para analisar, ou pouco importa, né? As unidades que vai vir desse número. O que vai importar para mim aqui é justamente o último algarismo. Você vai observar o último algarismo e verificar se termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Se terminar qualquer algarismo ímpar, esse número não é divisível por 2. Professor, aqui eu verifico que terminou em 7, então não é divisível por 2. Perfeito. E agora aqui, professor, eu vi que o 1 é ímpar, o 9 é ímpar, o 7 é ímpar, o 5 é ímpar. Tem mais número ou mais algarismo aqui ímpar do que par. Esse número é ou não divisível por 2? Basta olhar o último algarismo. Se o último algarismo for par, nesse caso 6 é par, esse número eu tenho certeza que ele é divisível por 2. Sim, coloquei aqui que ele é divisível por 2. Então, toda vez que estamos diante de questões envolvendo o MMC, o primeiro passo é fazer o critério de divisibilidade. Eu consigo fazer a fatoração em números primos apenas verificando se é ímpar ou par no final aqui dos algarismos das minhas unidades. Perfeito, professor. Critério de divisibilidade agora por 3. Quando é que um número é divisível por 3? Também eu tenho que identificar. Um número ele é divisível por 3 quando a soma, quero que você destaque aqui, a soma de todos os seus algarismos for um número divisível por 3. Professor, lá na hora da minha escola eu faltei essa aula, não entendi lá quando o professor falou que eu tinha que somar os algarismos. Então, muita atenção aqui. Eu vou pegar todos os algarismos do número
e vou somar. Vou fazer a soma dos algarismos, vou verificar se é ou não divisível por 3. Então, olha lá o número 123, está lá uma questão de prova e você tem que verificar se é ou não divisível por 3. A gente percebeu aqui que terminou em 3, ele não é par, então não é divisível por 2. E eu quero verificar agora o próximo número primo, que é o 3. Então, basta você somar. Você vai somar o 1 mais o 2 mais o 3. 1 mais 2 mais 3, você encontra o número 6. E o 6 está dentro da tabuada de 3. Ó. O 6 ele é um número divisível por 3. Então, esse número 123, eu tenho certeza que ele é, sim, divisível por 3. Ó. Vou colocar aqui o sim. O 123 ele é um número divisível por 3. Perfeito, professor, entendi. Coloca mais um. 135 é divisível por 3. Lá na hora quando você está fazendo a sua questão envolvendo MMC ou MDC, você soma os algarismos. Ó. Vou somar lá. 1 mais 3, 4, mais 5 tem 9. Professor, o 9 ele é divisível por 3? Está aqui. Ó. Se esse número ele é divisível por 3, o 9 é divisível por 3, então sim. Esse número 135, eu tenho certeza que ele divide por 3. Não vamos fazer a divisão. Só estamos identificando. Perfeito, professor. Agora, 282. Ele é ou não divisível por 3? Na hora da prova, não precisa você somar da forma que estamos somando aqui. Basta fazer de cabeça. Ó. 2 mais 8, 10. Mais 2, 12. 12 é divisível por 3? É sim. Então, 282 ou 282 também é divisível por 3. Então, aqui eu vou colocar o passo a passo. Ó. 2 mais 8 mais 2. Somando os algarismos, os três números que foi composto aqui por 282, você vai encontrar aqui o número 12. E o número 12 é divisível por 2? Por 3? Sim. É sim divisível por 3. Perfeito. Agora, eu estou lá diante do número 7, 3 e 5. Soma os algarismos 7, 3, 5. Tá aqui, eu vi que o valor deu 15. 15 ele é divisível por 3? É sim. Coloquei aqui, ó. 15 ele é divisível por 3. Coloquei. Perfeito, professor. E quando não acontece a soma de ser um número divisível por 3, por exemplo, o número 326. Ó. 326, quando você somar 3 mais 2 mais 5, esse valor aqui, 3 mais 2 mais 6, né? Tá aqui 3 mais 2 mais 6, 326. Esse tem um valor de 11, né? Tem aqui um total de 11. 5 mais 6, 11. Perfeito. 11, ele não é um múltiplo de 3, não é divisível por 3. Quando isso acontecer, isso aqui, eu tenho certeza que esse número 326, ele não é divisível por 3. Ele vai ser divisível por 2 e por outros números primos. Mas por 3 eu não consigo fazer essa divisão, ó, porque a soma dos algarismos deu um número que não é múltiplo de 3, consequentemente não é divisível por 3. Perfeito, professor. Eu entendi. Coloca aí mais 3 números para saber se eu consigo identificar se é ou não divisível por 3. Faz aí e me diz, né? O número 1032, ele é ou não divisível por 3? Professor, coloca mais um. Isso aí foi fácil. Coloca um número grande lá, 22.341. Diz para mim, esse número, 22.341, é ou não divisível por 3? Professor, entendi. Coloca mais um, 4.835, tá aqui. Olhei aqui, soma para mim os algarismos e verifica se é ou não divisível por 3. Perfeito, professor. Somei aqui e já sei se é ou não divisível por 3. Vou somar aqui, auxiliando vocês. Eu pego um 1, pego o 0, pego o 3 e pego o 2. Somei aqui, professor, eu vi que tinha dado 6. Olha lá, o 6 é ou não divisível por 3? É sim. Então, esse número, eu tenho certeza, 1032, ó, quando eu fizer a divisão, vai dar uma divisão exata. Ele é sim divisível por 3. Entendi, professor. Bota o outro agora. 2 mais 2 mais 3 mais 4 mais 1. Tá aqui.
um número bem grande aqui, enorme, 22.341, e eu quero verificar se é ou não divisível por 3. Então lá, 2 com 2, 4, tem lá com 3, deu 7, com 4, 11, com 1, 12. Esse número, ele deu a soma 12. Ó. Se deu a soma 12, esse número é múltiplo de 3, consequentemente, esse número 22.341, ele é sim divisível por 3. Perfeito, professor. Coloca mais um para saber se realmente eu compreendi. Tá lá, 4 mais 8 mais 3 mais 5. Coloquei aqui, eu vou somar 4 com 8, deu o valor de 12, mais 3, 15, mais 5, 20. Olha lá, o 20, ele é um múltiplo de 3? Ele não é um múltiplo de 3. Ó. Se o 20 não é múltiplo de 3 e não divide por 3, eu tenho certeza que o número 4.835 ele não é divisível por 3. Se você for fazer a divisão por 3, ele vai te dar um hash, ele vai te dar um número aqui, número decimal, um número com vírgula. Então, com isso, a gente consegue identificar quais são os números que são divisíveis por 3. Perfeito, professor. E agora, divisibilidade por 5. Quando é que um número é divisível por 5? Um número ele é divisível por 5 quando o algarismo das unidades, eu vou olhar para o último número e eu tenho que verificar se terminou em 0 ou em 5. Olha para cá, é bem tranquilo identificar quando o número ele é ou não divisível por 5. Eu olhei o número 100. O número 100 ele é divisível por 5. Basta olhar o último algarismo desse número. Aqui terminou em 0. Se terminar em 0, terminar em 5, eu tenho certeza que o número 100 ele é divisível por 5. Então, sim, o número 100 ele é divisível por 5. Perfeito. Agora o número 355. Basta você olhar o final. Olhei o final, terminou em 5. Eu tenho certeza que o número 355 ele é divisível por 5. E olha agora para mim. 432. O número 432 é divisível por 5? Não. Por que ele não é divisível por 5? Porque o último número, ou o algarismo das unidades desse número aqui, terminou em 2. Se terminou em 2, eu faço a divisão por 2, porque ele é par. Se eu perguntasse para vocês, o 432 ele é divisível por 3? É sim. Quando eu somar 4 mais 3 mais 2, observe que vai dar 9. E 9 é divisível por 3, ou 9 é o múltiplo de 3. Então, por 5 não é. Poderia fazer a divisão por 2, por 3 e assim sucessivamente. Professor, coloca aí mais dois exemplos para confirmar se eu entendi. Se viesse lá na sua prova um número 1035, tá aqui. Coloca outro número, professor, um número bem grande aí, 10.404. Com esses dois números fica fácil aí de saber se você compreendeu quando o número é ou não divisível por 5. Professor, é só olhar a última unidade aqui. Só olhar o último número, o último algarismo desse número. Basta olhar e verificar. Se terminar em 5 ou em 0, ele é divisível por 5. Aqui terminou em 5, então isso aqui sim, ele é divisível por 5. E esse número, observa lá que terminou em 4. 4 é par. 4 é par, então esse número eu tenho certeza que ele não será fatorado. Esse número ele não pode ser dividido aí por 5, certo? Perfeito, professor. Agora, como identificar as questões de MMC ou questões envolvendo aí o MMC? Existem dois tipos de questões envolvendo o MMC. As questões envolvendo o tipo 1 é as questões envolvendo encontro. A gente vai sempre observar no comando da questão que essas questões envolvendo encontro está relacionada ao tempo. Então, as palavras-chave que vai vir no comando da questão é um encontro entre pessoas, entre objetos, entre coisas, e vai vir uma palavrinha-chave lá que a gente vai identificar que se trata questões do tipo 1 envolvendo o MMC, que é juntos novamente ou simultaneamente. Quando é que esse encontro vai acontecer de forma simultânea? Quando é que esse encontro essas pessoas vão estar juntas novamente? Esse tempo pode estar relacionado à hora, a minutos, a segundos, a dias, a meses e a anos. Então, esse é um caso de questões envolvendo o MMC, caso do tipo 1, ou
é um modelo do tipo 1 que se resolve envolvendo o MMC. Mas existe outro tipo de questão? Existe. Existem questões do tipo 2 que a gente vai procurar, ou na leitura do comando da questão, a gente vai verificar que é questão envolvendo divisão. E essa divisão ela pode ser sem sobra ou com sobra. Daqui a pouco a gente vai entender como é que cai esse tipo de questão em prova de concurso. As palavras-chave vai estar lá, qual é o número mínimo, qual é o menor valor, ou o mesmo valor aí dessa divisão em grupos que a gente vai separar. A aula de hoje iremos focar em questões do tipo 1. Então hoje, nessa aula, iremos fazer alguns exercícios e também preparar vocês a acertar esse tipo de questão. Questão envolvendo tipo 1, envolvendo encontro, envolvendo também tempo. Na próxima aula, na aula envolvendo questões do tipo 2, iremos fazer diversas questões de divisão, né? Sem sobra e também com sobra. Então, hoje, vamos fortalecer nosso estudo como acertar questões de MMC do tipo 1 e na nossa próxima aula a gente vai fazer diversas questões, vamos fazer alguns exemplos de diversas questões envolvendo o tipo 2. Então, eu até convido vocês a se inscrever no canal e também deixar o seu like para não perder a próxima aula. Então vamos fazer alguns exemplos para a gente ver como é que cai as questões envolvendo o MMC tipo 1. Tá aqui, né? Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é como calcular o MMC. Então, como calcular? Daqui a pouco a gente vai identificar no comando da questão que se trata de questões do tipo 1. Então, nossa missão agora é justamente como calcular. O comando da questão vai te dar esses valores. Eu quero calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 120 e 136. Toda vez que eu quero calcular o MMC, eu vou fazer a decomposição em fatores primos. Como é que eu faço, professor? Você vai separar os números dados no comando da questão, o 120 e também o 36, vai passar uma linha na lateral e a gente vai decompor. Vamos fazer a decomposição aqui em números primos. Decomposição é você olhar para os dois números e verificar se esse número é divisível ou não. Por exemplo, é divisível por 2? É divisível sim por 2, porque o 120 terminou em 0 e o 36 terminou em 0. Então, 120 dividido por 2 dá 60 e 36 dividido por 2 eu tenho 18. Lembrando que eu vou decompor de forma simultânea. Eu tenho aqui o 120 e tenho o 36. Eu começo a decompor com o menor número primo. Nesse caso é o número 2. Eu vi que o 120 terminou em 0 e o 36 terminou em 6. Então eu consigo dividir de forma simultânea 120 dividido por 2 é 60, 36 dividido por 2 é 18. Aí eu faço a pergunta, dá para dividir novamente por 2? Dá. Tem algum número que é divisível por 2? Tem. Tanto 60 como 18, ó, dá para dividir por 2. Então vou dividir 60 por 2, que vai dar 30. Vou dividir 18 por 2, que vai dar 9. Professor, eu vi agora que eu tenho 30 e tenho 9. Eu tenho algum dos números aqui que ainda é divisível por 2? Tenho. O número 30. Professor, e o número 9? O número 9 não dá mais por 2. Então, eu coloco o número 2 para fazer a divisão. E eu faço apenas a divisão com 30. 30 dividido por 2 vai dar 15. O 9 não é divisível por 2. Ó. Se não é divisível por 2, você repete ele. Perfeito. Acabou a divisão por 2. Agora eu chamo o próximo número primo. Nesse caso é o 3. Está aqui o número 3. 15, ele é divisível por 3? É. 9 é divisível por 3? É. Então eu faço a decomposição de forma simultânea ou a divisão de forma simultânea. 15 dividido por 3 deu 5 e 9 dividido por 3 deu 3. Tem algum número que é divisível por 3? Tem. Está aqui o 3. Ele divide por 3, o 5 não divide. Toda vez que não dividir, você repete. 3 dividido por 3 deu 1, coloquei aqui. E observe que só sobrou 5. Ó. Então, faço a decomposição com 5. 5 dividido por 5 deu 1. E aqui, 1, eu faço a repetição. Toda vez que chegar ao número 1 e ao número 1,
é o final da questão, ó. Cheguei aqui o final da decomposição em fatores primos. O que é que eu tenho que fazer agora? Você vai fazer a multiplicação dos fatores. O MMC é o produto dos fatores dessa decomposição. Eu tenho aqui o número 2, eu tenho o número 2, tenho o número 2, tenho o número 3, tenho o número 3, tenho o número 5. Tá aqui. É a multiplicação desses fatores, ó. O MMC vai ser exatamente a multiplicação dos fatores primos na hora quando fizer a decomposição. Agora é fazer a multiplicação. Eu posso escolher na hora de fazer a minha multiplicação. Por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 ó, dá 8. Posso fazer por grupo de valores. 3 vezes 3 deu 9 e eu tenho 5. Então faço a multiplicação 8 vezes 9 e o 9 vezes 5. 8 vezes 9, 72, vezes 5 eu tenho 360. Então o MMC entre 120 e 36 vai ser exatamente 360. Professor, esse 360 é o quê? É o menor múltiplo comum que vai dividir 120 e também 36. Se eu for fazer a divisão do 360, eu tenho certeza que eu consigo dividir tanto 120 como 36 de forma simultânea. Mas tem outros fatores, professor, ou outros números que também dividem. Existe, por exemplo, esse daqui é o menor, é o primeiro. Se eu tenho lá, por exemplo, 1 vezes 360, é o próprio 360. Isso aqui é o menor múltiplo comum que vai dividir aqui com o 120 e o 36. 360 dividido por 120 vai te dar um número inteiro exato, e 36 ó, dividido por 360 dividido por 36 também vai te dar um número exato. Por exemplo, se eu pegar aqui o 360 e dividir pelo 120, observa que eu vou ter como valor 3. Ó. 3 vezes 120, 360. Para 360, nada. O 360 dividido por 36, ó, se você dividir, ele vai te dar como resposta 10. 10 vezes 36, 360. Para 36, nada. É uma divisão exata. O MMC serve exatamente para fazer essa divisão. É o menor número que eu encontro, que eu consigo encontrar para fazer essa divisão exata. Tem outros números? Tem, professor. Se eu pegar aqui e multiplicar por 2, por exemplo, 360 multiplicado por 2, você encontra 720. Esse 720 também divide? Divide. Se eu for fazer a divisão, 720 dividido por 120 vai te dar um número exato. 720 dividido por 36 vai te dar um número exato. Mas é o menor? Não. 720 divide de forma simultânea, mas não é o menor, não é o mínimo. O mínimo é 360. Tem outros números? Tem sim. Se eu multiplicar 360 vezes 3, eu encontro também outro múltiplo comum. 360 vezes 3 é 1080. Tá aqui 1080. Só que esse 1080, ele também divide por 120, vai te dar uma divisão exata. Ele também divide por 36, vai te dar uma divisão exata. Mas é o menor? Não. O MMC ele serve exatamente para te dar o menor número comum que eu vou fazer essa divisão e vou encontrar um valor exato. Então, o MMC é exatamente esse cálculo. Perfeito, professor. Entendi completamente. Agora a gente vai fazer os exemplos. Vamos fazer aqui alguns exemplos, inclusive são questões de prova de concurso que eu trouxe para vocês para facilitar aí a compreensão tanto na hora de identificar como também na hora de montar e chegar à resposta correta. Então, o primeiro exemplo, o exemplo de número 1, vai dizer o seguinte: tem lá 3 objetos luminosos. E esses objetos luminosos eles brilham em intervalos irregulares. O primeiro vai brilhar aí a cada 15 segundos, o tempo aqui é em segundos. O segundo vai brilhar aí em 20 segundos e o terceiro vai brilhar a cada 25 segundos. Em um momento, os 3 brilharam no mesmo instante. Ó. Isso aqui é aquela ideia que eu disse para vocês, que é a ideia do encontro. Os 3 brilharam aqui no mesmo instante. Aqui é aquela ideia de encontro. Aí a pergunta é: depois de quanto tempo? Ó, vai estar sempre relacionado ao tempo. Depois de quanto tempo os 3 objetos voltarão a brilhar simultaneamente? Novamente,
É uma questãozinha que vai te dar aqui um encontro e dentro desse encontro ele pede aí quando isso acontece. É uma questão envolvendo MMC. Perfeito, professor. Identifiquei. Primeiro passo é identificar. Agora, como calcular esse MMC? Trazendo para cá os valores. O primeiro foi dado que pisca aí ou brilha, né, a cada 15 segundos. Trazer para cá 15. O outro foi a cada 20 segundos, ó, tá aqui. E o terceiro foi a cada 25 segundos. Coloquei aqui. Te deu 3 valores. Se desse 2 valores, 3 valores como foi dado, 4 valores, 5 valores, você coloca todos eles e faz a decomposição em números primos, ó. Tá aqui, decomposição em números primos. Observa que aqui eu já identifico que todos eles é divisível por 5. Professor, eu posso começar fazendo a divisão por 5? Posso. A ordem dos fatores que você vai decompor aqui nas questões envolvendo o MMC não faz relevância. Aqui não tem diferença. Se eu começar por 2, eu vejo que o 20 é por 2, dá para iniciar por 2. O 15, ó, ele é divisível por 3. Eu posso começar fazendo a decomposição por 3? Posso. Você sente à vontade em fazer essa decomposição qualquer número primo, qualquer fator primo. Aqui eu vou começar por 5, ó, porque eu sei que o 15 é por 5, o 20 é por 5, terminou em 0, e o 25 é por 5, porque terminou em 5. Então eu vou fazer logo por 5, ó. Fiz logo por 5. 15 por 5, 15 dividido por 5 vai dar 3. 20 dividido por 5 vai dar 4. 25 dividido por 5, ó, vai dar 5. Ainda tem outro por 5? Tem. Esse aqui por 5. Então vou fazer por 5 novamente. O 3 não divide por 5. O 4 também não divide por 5. E o 5 dividido por 5 deu 1. Acabou por 5. Posso fazer por 2, posso fazer por 3. Você sinta à vontade. Eu vou fazer por 3, para eliminar logo esse 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Tá aqui o 4, não divido por 3 e eu tenho 1. Só se encerra quando todo mundo chegar aqui embaixo com o valor 1. Então agora só posso fazer a divisão por 2, ó, porque o 4 é divisível por 2. Então eu vou dividir por 2, aqui já chegou 1. 4 dividido por 2 deu 2, e aqui é 1. Só dá para fatorar por 2. Então eu tenho 1, tenho 1 e tenho 1. Quando eu chego aqui no final, professor, encerro o cálculo MMC, encerro o cálculo MMC, ó. Toda vez que você chegar ao final 1, 1 e 1, encerrou-se o cálculo do MMC. Então agora basta você fazer a multiplicação desses fatores, ó. O MMC é exatamente a multiplicação desses fatores. O que é que eu tenho que fazer, professor? Multiplicar. Sinta-se à vontade. O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de multiplicar o 5 com 2, ó. O 5 com 2 eu sei que dá 10. E o 5 com 2 aqui, ó, o de baixo, eu também sei que dá 10. Então, a multiplicação em fatores primos, eu tenho 10 também, que eu vou multiplicar, e tenho 3. Ó. Fica fácil multiplicar por 10. 10 vezes 10, eu encontro o valor de 100. 100 vezes 3, ó, 300. Então, muito importante, 300 é o MMC, ou o tempo que vai acontecer esse encontro. Esse valor do MMC está relacionado à unidade que foi dada ao comando da questão. Ó. O comando da questão falou que o tempo foi dado em segundo, a cada 15 segundos, a cada 20 segundos e a cada 25 segundos. Então a sua resposta aqui no final vai ser na mesma unidade que o comando da questão falou. Se ele te deu em segundos, então a sua resposta aqui vai ser também em segundos. Perfeito, professor. E olha nas alternativas. Nas alternativas, você vai perceber que eu tenho outra unidade, que é a unidade em minutos. Sua resposta, se viesse lá 300 segundos, era a resposta correta. Mas se não tem, professor, eu tenho que converter, transformar, saber fazer uma transformação desse tempo em segundo para minutos, ou para hora, ou para dias, ou para semanas. Pode acontecer. Então, vamos aprender aqui a fazer uma conversão. Então, como converter? Vou botar aqui, ó, como converter essas unidades em tempo. Então, as questões envolvendo o MMC, elas podem te dar valores em horas, pode te dar valores em minutos e pode te dar valores aí em segundos, ó, como foi dado aqui no comando da questão. Eu quero que vocês
verifique que toda vez que eu quero transformar uma unidade maior em uma unidade menor, nesse caso, se eu quero transformar horas para minutos, ó, comando da questão te deu lá o tempo em horas, mas as alternativas vai estar em minutos. O que é que eu tenho que fazer, professor? Você vai multiplicar por 60. Uma hora tem exatamente 60 minutos. Então, eu multiplico lá. Imagine que é uma hora, eu quero transformar para minutos. 1 vezes 60, encontro exatamente 60 minutos. Se eu quero encontrar de minutos, para transformar em segundos, é o mesmo jeito de fazer, professor? Exatamente. Você vai multiplicar por 60. Se eu quero transformar minutos para segundos, basta multiplicar por 60. E agora, professor, o comando da questão aqui te deu para voltar. Vou voltar de segundos, porque eu tenho 300 segundos e eu quero converter para minutos. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou fazer uma divisão por 60. Está aqui. 1 minuto tem exatamente 60 segundos. Por isso que eu vou voltar e voltando eu divido. Aqui, se eu tenho lá, o comando da questão lá te deu as alternativas lá em hora, mas no comando da questão te deu o tempo em minutos. O MMC você vai encontrar em minutos e a pergunta é em horas. Vai dizer quantas horas. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu também tenho que dividir por 60. Toda vez que for de hora para minutos, eu multiplico. De minutos para segundo, eu faço aqui a multiplicação por 60. Caso contrário, se for voltando, eu estou na menor unidade e eu quero voltar para maior. Se eu estou em segundos, eu divido por 60 para chegar em minutos. Se eu estou em minutos, eu divido por 60 para chegar em horas. Perfeito, professor. Tenho aqui 300 segundos. Quero transformar para minutos. O que é que eu vou fazer? Eu pego esse 300 e faço a divisão por 60. Está aqui, 300 dividido por 60. Eu tenho um zero de um lado e um zero do outro, ó, eu posso cortar, posso eliminar. Ficou 30 dividido por 6. 30 dividido por 6, eu tenho 5. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Resposta. Isso aqui, ó, a resposta é em minutos. 300 segundos corresponde exatamente a 5 minutos. Então, para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra C. Se esses objetos brilham em intervalo regular de 15, de 20 e 25 segundos, se em algum momento os três brilharem ao mesmo instante, isso vai acontecer novamente a cada 5 minutos. Então, o primeiro intervalo é 5 minutos. O próximo intervalo, professor, vai ser 10 minutos. O próximo intervalo vai ser 15 minutos. A cada 5 minutos, eles voltam a brilhar justamente nesse mesmo tempo, 300 segundos ou 5 minutos. Perfeito, professor, compreendi. Coloca mais um exemplo, tá aqui. Exemplo de número 2. Tá aí o exemplo número 2, também questões envolvendo MMC do tipo 1, questão envolvendo tempo. Tá lá. Um administrador de um cartório verificou que Ana faz atendimento de cada cliente de 15 e 15 minutos. Então, te deu aqui relacionado a Ana. Ana faz aí o atendimento a cada 15 minutos. Beatriz faz atendimento a cada 20 minutos e Carlos faz atendimento em 25 minutos. Olha o que vai dizer. Se os três começaram a atender, ou seja, os três juntos começaram a atender. Quando e aqui o comando da questão diz que começaram a atender às 8 horas da manhã, então ele te deu um tempo. Então, as questões, ele pode te dar um horário fixo. Aqui eu fixei, isso aqui é fixo o horário de encontro que aconteceu o atendimento dos três de forma simultânea foi justamente às 8 horas da manhã. Aí a pergunta vem, então o horário em que atenderão juntos novamente, aquela ideia de MMC. Então, toda vez que você encontrar juntos novamente, simultaneamente, é uma questão que você vai precisar fazer o cálculo de MMC. Perfeito, professor. Então, observe que na questão anterior, ou no exemplo anterior, ele não fixou um tempo. Ele disse lá quando isso vai acontecer. Depois de quanto tempo? Assinalei lá, resposta 5 minutos. Aqui não, aqui ele te deu esse valor do tempo fixo e ele quer exatamente quando isso vai acontecer.
muitas questões de prova de concurso, vai fixar o tempo. Então a gente fixa o tempo, a gente tira o MMC e a gente vai ter que somar exatamente quanto foi o tempo que passou depois aqui de 8 horas. Perfeito, professor, entendi. Então eu pego lá o valor do 15, que foi referente a Ana, pego lá o valor de 20, que foi referente a Beatriz, e pego lá o valor de 25, que foi referente a Carla. Decompor, professor, tenho que fazer a decomposição? Tenho. Decomposição em números primos. Observa que os valores aqui terminaram em 5. Fiquei em dúvida na questão anterior, professor. O senhor começou ali colocando por 5. Posso começar por 5? Posso. Posso começar por 3? Posso. Aqui eu vou começar por 2, para você ver que vai dar o mesmo resultado. Então eu tenho lá, dividir por 2. O 15 não divide por 2. Eu faço a repetição dele, não mexo com 15. O 2 divide por 2, o 20, né? Divide por 2, divide, vai dar 10. 25 divide por 2, não divide. Então, eu repito, tá aqui. Tem um 10 que ainda é por 2, ó. Então, o 15 não faço nada. O 10 dividido por 2 é 5, tá aqui. O 25 não é por 2, eu faço a repetição. Dá por 3? Dá. Só quem dá por 3 ó, é o 15. 15 dividido por 3 vai dar 5. O 5 não divide e o 25 não divide. Agora só resta a divisão por quanto? Por 5. Então o 5 ele divide por 5 que dá 1. O 5 divide por 5 dá 1. 25 por 5 dá 5. E agora, para encerrar, só resta fazer aqui a divisão por 5. Aqui é 1, não faço nada. Aqui é 1, não faço nada. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Perfeito. Encerrou? Encerrou, professor. Porque agora eu cheguei a todo mundo 1. Se você chegar a todo mundo 1, agora chegou a hora de realizar o cálculo do nosso querido MMC. Então, o MMC é exatamente o produto dos fatores primos que eu encontrei. Como eu disse para vocês, eu posso realizar essa multiplicação, ó, 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 deu 12, 12 vezes 5, 60, 60 vezes 5, 300. Então você fique à vontade para fazer a multiplicação. Eu posso pegar 25 vezes 4 dá 100, vezes 3, 300. Posso começar por cima, por baixo, por qualquer fator aqui na hora de fazer a multiplicação. Então eu tenho 300, professor. O que é que quer dizer esse 300? Ó? Muito importante. Na questão anterior era 300 segundos. Aqui vai ser o que? 300 minutos, porque a unidade de tempo dado no comando da questão foi minutos. Mas olha lá a alternativa. A alternativa está em horas. Eu estou em 300 minutos e eu quero voltar. O que é que eu tenho que fazer? Você vai fazer exatamente a divisão. Está aqui o valor em minutos. Se eu quero transformar em horas, basta fazer uma divisão. Por quanto? Você divide por 60. Da mesma forma, tem um zero de um lado e um zero do outro, eu posso eliminar. 30 dividido para 6. 30 dividido para 6 dá 5. 5 vezes 6 é 30. Para 30 dá nada. Está aqui. Observação. Se eu fiz a divisão de uma unidade em minutos por 60, a sua divisão exata vai ser o quê? Em horas. Ainda bem que não tem 5 horas. Ó. Na hora da questão você tem que destacar aquela informação importante que é 8 horas. Eles começaram a atender às 8 horas. Depois, no decorrer de 5 horas, eles voltam a atender juntos novamente. Ou seja, eu tenho que pegar a hora que ele te deu fixa e somar exatamente com o intervalo de horas que foi dado para esse novo encontro. Então eu tinha que pegar o valor 8 e somar mais 5. 8 mais 5 eu tenho 13. 13 horas. Olha lá nas alternativas. Tem 13 horas? Tem 13 horas. Para essa questão ou para esse exemplo, você vai ter que marcar como resposta correta a alternativa a letra C. Só retomando, tá aqui. No exemplo de número 1, ele não fixou o horário. Basta você fazer o MMC e assinalar a alternativa. Isso aqui é um modelo de questão do tipo 1. No exemplo de número 2, a gente viu que ele fixou um horário. Se fixou um horário, a gente faz o MMC e a gente vai ter que somar exatamente para saber quando vai acontecer esse novo encontro. Então é outro modelo desse tipo de questão envolvendo o MMC. Com esses dois exemplos, a gente estamos preparados
acertar qualquer questão de concurso envolvendo o nosso querido MMC. Então agora a gente vai partir para questões de concurso para a gente treinar e exercitar esse tipo de questão. Então vamos partir agora para a questão de número 1. Questão número 1, banca IBFC, prova aplicada aí à Câmara de Araraquara, São Paulo, 2018. Pausa o vídeo e tenta ver se consegue chegar à resposta correta. Professor, beleza, compreendi. Inclusive aqui já deixei até meu like para fortalecer o seu trabalho. Perfeito, muito grato. Vamos agora começar a nossa resolução. Vamos identificar, vamos montar, vamos calcular para chegar à resposta correta. Tá lá, questão número 1. Uma determinada empresa realiza um rodízio de locais de trabalho entre os seus funcionários dos setores de transporte, né? Em uma determinada unidade de empresa. Diz lá que João opera a cada 6 dias, José opera a cada 5 dias e Jonas opera a 4 dias. Os 3 funcionários se encontram, novamente, é uma questão de MMC, de encontros, né? Eles se encontram aí durante o expediente em um determinado dia. Assinale a alternativa que apresenta o menor número de dias. Ó. Essa ideia que eles vão se encontrar é justamente nosso querido MMC. Tá aqui, MMC. Quando é que eles voltam a se encontrar? Então, identifiquei que a questão é de MMC, mais de 50% da questão você respondeu, que é justamente a dificuldade na hora da prova. Quando é que eu identifico uma questão de MMC? Quando trabalha com dias e quando trabalha exatamente com encontro, né? Nesse caso aqui, dias, mas relacionado ao tempo. Perfeito, professor. O que é que eu tenho que fazer? Você pega lá o número 6, você pega lá o número 5, você pega lá o número 4 e você vai decompor em fatores primos. Ó. Começa por quanto, professor? Posso começar aqui por 2. Ó. O 6 é por 2, deu 3. O 5 não divide por 2. 4 divide por 2. 4 dividido por 2 é 2. Dá por 2 novamente? Dá. O 3 não é por 2. O 5 também não é por 2. Eu tenho 2. Ó. 2 dividido por 2 deu o número 1. Perfeito, professor. O que é que eu tenho que fazer agora? Chamo o próximo número primo. Nesse caso, vou chamar o 3. Está aqui o 3. O 3 ele divide por 3, que vai dar 1. O 5 não divide. 5 é primo, só divide por ele mesmo. Agora só sobrou o 5. O 5 ele vai dividir com o 5, que dá 1. Todo mundo chegou a 1. Chegou a 1 aqui, professor. Encerra, encerra. Você encerra aqui e agora você vai calcular nosso querido MMC. Qual vai ser o MMC entre 6, 5 e 4? Basta você multiplicar os fatores em comum. Como eu disse para vocês, ó, eu gosto de fazer logo essa multiplicação. 2 vezes 5 deu 10 e eu tenho 2 vezes 3, ó, que aqui vai dar 6. Então, é a multiplicação 10 vezes 6? É, a multiplicação 10 vezes 6. 10 vezes 6 vai ser 60. A unidade de dias, a unidade de tempos, né, em dias. Então, o próximo encontro vai ser exatamente após 60 dias. Como não fixou aqui um horário, não fixou um tempo no comando da questão, basta você selecionar a alternativa que tem 60. A alternativa que tem 60, resposta correta para essa questão, alternativa letra E. Mais uma questão, professor. Eu gostei aí de resolver, ou aprendi a resolver esse tipo de questão envolvendo o MMC. Então, fazer mais uma questão, questão número 2, Banca Vunesp. Miriam pratica natação a cada 6 dias e estuda piano a cada 14 dias. Se no dia 3 de janeiro, fixou um tempo, ó, o dia 3 de janeiro, ela praticou natação e estudou piano de forma simultânea. Então, os dois eventos de tempo, 6 dias e 14 dias, ó, está relacionado exatamente a uma data que o comando da questão te deu. Foi no dia 3 de janeiro. Vou colocar aqui, ó, no dia 3 de janeiro, J aqui de janeiro, teve de forma simultaneamente. Ela fez a natação, estudou piano aqui em intervalo de tempo. E agora o comando da questão vai te pedir assinale ou a próxima data em que ela fez essas duas atividades no mesmo dia. E foi em fevereiro. Foi em que dia no mês de fevereiro? Então observa que é uma questão de encontro. Eu tenho aí
um intervalo de tempo para natação e um intervalo de tempo para pianos. Eu quero saber quando isso vai acontecer novamente. Qual é a próxima data? Tá aqui, ó. Ele pede lá a próxima data. É uma questão de MMC, professor? É uma questão de MMC. Então, eu preciso tirar o MMC de 14 e de 6 dias. Tá aqui. O que é que eu tenho que fazer? Decompor em fatores primos. Posso iniciar por 2? Posso. Tá aqui. O 14 ele divide por 2, vai dar 7. E o 6, ó, ele divide por 2, que vai dar quanto? Vai dar 3. O 3 ele divide por 3, ó, o 7 não divide por 3, eu repito. E o 3 divide por 3 deu 1. O 7 é primo, ó. Então aqui o 7 só divide por 7. 7 dividido por 7 deu 1. E aqui deu 1. Cheguei ao final, professor? Cheguei exatamente ao final. Quando você chega, todo mundo 1 aqui, chegou a hora de realizar o cálculo do nosso querido MMC. E quem é o MMC, professor? É exatamente, ó, o produto entre os fatores primos que você encontrou no comando da questão. É 2 vezes 3, que deu 6, e eu tenho 6 vezes 7. É você multiplicar 2 vezes 3 vezes 7. 6 vezes 7, eu encontro aqui 42. Ó. O MMC é 42. Qual é a unidade de tempo? 42 dias. Então, após 42 dias, a nossa querida Miriam aí vai fazer de forma simultânea natação e também estudar aí piano. Perfeito, professor. Só que o comando da questão te deu aí uma data. As alternativas, ó, não tem 42 dias. Ainda bem para você não cair na pegadinha da banca. Ainda bem que a banca aqui favoreceu vocês. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar 42 dias após o dia 3 de janeiro. Muito cuidado nesse tipo de questão. Lembra que o mês de janeiro, ele é um mês que tem quantos dias? É um mês que tem 31 dias. Eu tenho que subtrair 3. Ó. Vou tirar 3, porque eu não vou começar no primeiro dia. Eu vou tirar esses 3 dias. Então, 31 menos 3, eu tenho 28. E agora eu quero saber, depois do dia 3, ó, eu tenho que contar quantos dias eu vou chegar no mês de fevereiro para completar aqui 42 dias. Basta eu subtrair, ó. Se eu tenho lá 42 dias e se eu tirar esses 28 dias do mês de janeiro, sobra exatamente a quantidade de dias do mês de fevereiro. Quando eu pego aqui 42 menos 28, eu encontro 14. Então, 14 é o mês de fevereiro? Exatamente. Então, no mês de fevereiro, o encontro vai ser exatamente, ó, no dia 14. Então, dia 14, para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra C. Professor, lá na hora da prova eu saí contando. Você poderia contar aí, como o intervalo de tempo é menor, é um intervalo curto, dava para você contar aqui do dia 3, passando 42 dias, qual o dia de fevereiro. Você chegaria exatamente na alternativa letra C. Se você quer fazer a diferença, peguei o mês de janeiro, que é 31 dias, tirei o dia que ele te deu, ficou com 28 dias para frente, e 28 dias para chegar a 42, basta você somar 14 dias. Ó. Basta você somar aqui 28 mais 14. Você vai encontrar exatamente o MMC, ou o encontro aí, como foi dado no comando da questão. Perfeito, professor. Coloca aí mais uma questão. Questão agora de número 3. Olha o que vai dizer a questão número 3. Tem lá, 3 alarmes sonoros distintos foram programados para tocarem a intervalo constante de tempos. Um deles é programado a tocar a 6 horas, a cada 6 horas. O outro programado a tocar a cada 5 horas. E o terceiro programado a tocar a cada 4 horas. Às 8 horas de determinada segunda-feira. Muito importante. Ó. Aqui agora ele fixou o horário e também o dia da semana. Ele disse que foi às 8 horas, foi programado. Então, o encontro entre esses 3 alarmes aconteceu às 8 horas. Ó, e essa 8 horas foi de uma segunda-feira. Tá aqui, de uma segunda-feira. Ele fixou. Então, esse intervalo de tempo aqui, essa hora é determinada, é um horário fixo. Ele vai pedir a próxima vez que isso vai acontecer. Ó, diz lá. Os 3 alarmes tocaram juntos. Então, essa aqui é a ideia de MMC. Porque ele vai pedir a vez imediatamente posterior em que esses 3 alarmes tocam em um mesmo horário foi. Então, observa que ele pede para
tocarem juntos e pede qual vai ser o tempo. Ó. Então é uma questão envolvendo o nosso querido MMC. Então observa que eu tenho um horário fixo, 8 horas da manhã, vou tirar o MMC entre 6, 5 e 4 e verificar quantas horas se passaram da 8 horas da manhã para verificar se foi na terça, se foi na quarta ou se foi na quinta. Vamos tirar o MMC? Vamos. MMC do tempo dado, deu lá 6 horas, te deu 5 horas e te deu 4 horas. Perfeito, professor. Já fiz aqui a decomposição. Primeiro eu começo por quanto? Qual o fator primo você colocou aí? Posso colocar 2? Posso. Tá aqui, coloquei 2. Perfeito. Se é por 2, ó, divide todo mundo por 2. O 6 é por 2, deu 3. O 5 não é por 2, então dá 5. O 4 é por 2, deu 2. Dá por 2 novamente? Dá, por causa desse 2. Então, o 3 eu faço só repetir. O 5 eu repito. 2 dividido por 2 deu 1. Agora dá por 3. Ó. O 3 eu fiz por 3. Ó. 3 dividido por 3 deu 1. O 5 não faz a divisão por 3. E aqui deu 1. E agora só posso fazer a divisão por 5. Então, aqui deu 1, aqui deu 1 e aqui deu 1. Cheguei ao final, professor? Exatamente. Se você chegou até aqui, todo mundo dando 1, ó, você chegou ao final e chegou a hora de fazer o nosso querido MMC. Professor, lembra aí para mim, o que é o MMC? É a multiplicação dos fatores em comum, ó. É justamente a multiplicação desses fatores primos que você encontrou. Então, é a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Sintam à vontade aqui na hora de fazer. Como eu disse para vocês, eu gosto de multiplicar aqui, ó. 2 vezes 5 deu 10, e se você observar aqui deu 6, ó. Vai ficar 6 vezes 10. 6 vezes 10 eu tenho 60. Beleza, professor. É o tempo. Qual é a unidade? A unidade é exatamente em horas. 60 horas. Então eu tenho aqui após 60 horas. Se isso aconteceu na segunda-feira, 8 horas da manhã, eu tenho que adicionar 60 horas para assinalar aqui a resposta correta. Beleza, professor. O que é que eu tenho que fazer? Se você está em horas e quer transformar para minutos, perceba o seguinte. Então, vou até colocar aqui, ó. 24 horas corresponde a um dia. Colocando aqui, ó, 24 horas dentro da unidade de tempo. Isso aqui é igual a um dia. 48 horas, está aqui, ó, 48 horas, se você observar, corresponde a quantos dias? Professor, é 2 dias? Exatamente, 2 dias, ó, dá para fazer de mão aqui tranquilo. Tenho 48 horas, eu quero chegar a 60, então agora eu tenho que colocar mais 12 horas, ó. Tenho que colocar mais 12 horas. Se você observar, 48 horas corresponde a 2 dias, colocando aqui, 48 horas, 2 dias, corresponde a 48 horas, e eu tenho mais 12 horas para ser adicionado para te dar o valor de quanto? De 60 horas, que é o encontro que vai acontecer aí desses 3 alarmes. 60 horas, eu posso dizer para você que corresponde a 2 dias mais 12 horas. 2 dias corresponde a 48 horas mais 12 horas, que é para completar exatamente as 60 horas. Ou seja, se esse evento, que foi o encontro dos 3 alarmes, foi na segunda-feira, eu tenho que passar quantos dias? 2 dias. Se eu estava na segunda-feira, então vou passar terça-feira e vou passar quarta-feira. Então eu já sei que esse evento que vai acontecer junto novamente desses alarmes vai ser numa quarta. Mas olha lá, eu tenho na quarta tanto na alternativa letra B, como também na alternativa letra C. Perfeito, professor. Qual vai ser a resposta correta? Agora você vai ter que adicionar 12 horas. O evento foi às 8 horas. Ó. Então, se foi às 8 horas, eu tenho que somar 12 horas, que é para esse encontro totalizar 60 horas. Então, 8 mais 12, ó, 8 mais 12, somando aqui, 8 mais 12, eu vou ter um total de 20 horas. Ou seja, o encontro que vai acontecer novamente, esses 3 alarmes, vai ser exatamente às 20 horas na quarta-feira. Olha lá na alternativa. 20 horas na quarta-feira. Para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra C. Perfeito, professor. Entendi aí. Coloca mais uma questão para a gente exercitar. Questão de número 4. Olha o que vai dizer a questão número 4. Um médico
Ao prescrever um tratamento, recomenda que o enfermeiro administre 3 medicamentos. Ó. Vai lá nos medicamentos. Em um paciente de acordo com a seguinte escala. Um remédio, ou remédio 1, a cada 5 horas. Né? O remédio 2 vai ser a cada 8 horas. E o remédio 3 vai ser a cada 12 horas. Se o paciente iniciou o tratamento, a que horas? Às 10 horas. Ó. Foi às 10 horas de que dia? Do dia 30 de junho. Que dia o paciente irá receber os 3 remédios simultaneamente novamente? Tá aqui. Questão envolvendo encontro. E ele pede aqui que seja de forma simultânea. É o MMC, professor? É o MMC. Então ele também fixou um horário. O horário foi às 10 horas, tá aqui. E isso foi no dia 30 de junho, 30 do 6. Ó. Colocar aqui a data. Colocou a hora e colocou também a data, que foi no dia 30 do 6. Perfeito, professor. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o MMC para saber quanto foi a hora aqui que se passou depois das 10 horas. Perfeito. Então, o tempo foi dado em horas, foi 5 horas, também foi 8 horas e foi dado 12 horas. MMC entre 5, 8 e 12. Tirar o MMC que eu sei quando é que vai acontecer esse novo encontro. Perfeito. Então, eu começo por 2. Então, vou fatorar aqui por 2. O 5 não dá por 2, eu repito. O 8 dá por 2, dá 4. 12 dá por 2, dá 6. Coloquei aqui. Por 2 novamente. O 5 não dá por 2. O 4 dá por 2, que vai dar 2. O 6 dá por 2, que vai dar 3. Dá por 2 novamente? Dá. Tá aqui. O 5 não dá por 2. O 2 dá por 2, que dá 1. O 3 não dá por 2. Eu repito. Dá por 3, para a gente fazer a divisão logo por 3. 3 por 3 vai dar 1. E agora só dá por 5. 5 por 5 deu 1. Todo mundo aqui deu 1. Cheguei ao final. Cheguei aqui ao final porque todo mundo aqui chegou a 1. Chegou a hora do MMC. Chegou a hora do nosso querido MMC. Professor, mas o que é o MMC? Recorda aí para mim. É justamente a multiplicação dos fatores em comum. Ó. É a multiplicação dos fatores primos que você encontrou aqui. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Você tem que fazer essa multiplicação. O que é que eu gosto de fazer? Ó? Você encontra o 10 aqui, fica mais fácil. Aqui eu tenho 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 ó, dá 12. Fazendo aqui, ó, multiplicando 2 vezes 2 deu 4. 4 vezes 3 deu 12. Ficou 12 vezes 10. 12 vezes 10 você vai encontrar aqui um total de 120. Ó. Tem um total de 120 horas. Então, o novo encontro aí que vai acontecer desse enfermeiro, né, passar para o paciente vai ser exatamente após 120 horas. Então, 120 horas eu quero encontrar aqui em dias. Ó. As alternativas não tá no formato de horas. Eu quero transformar 120 horas em dias. O que é que eu tenho que fazer? Você tem que lembrar que cada dia tem 24 horas. Então, basta fazer uma divisão. Ó. 120 horas eu vou dividir por 24, porque a cada 24 horas corresponde o dia. Vou fazer essa divisão, dividindo 120 por 24 vai dar exatamente 5. 5 vezes 24 é 120. Ó. Para 120, nada. Essa resposta que você encontra aqui é um dia. Ó. Se você está em uma conversão de horas e quer converter para dias, basta dividir por 24. Então, eu tenho 5 dias. 5 dias corresponde exatamente 120 horas, como foi dado aqui no comando da questão. Então, olha lá. O comando da questão diz que foi no dia 30. Dia 30 é o último dia do mês de junho. Então, agora eu vou passar para o mês de julho. Ó. O mês de julho, se você observar, eu começo exatamente no primeiro dia. O primeiro dia está aqui. O segundo dia, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5. Então, aqui eu tenho exatamente no dia 5 de julho. Dia 5 de julho, para essa questão você deveria marcar um novo encontro que o paciente vai receber aí de forma simultânea esses medicamentos, vai ser no dia 5 de julho, 5 dias após o dia 30. E o horário, professor? O horário aqui é no mesmo horário, porque o comando da questão não fixou aqui o horário. Então, para essa questão, resposta correta, alternativa letra D.
Mais uma questão para a gente exercitar. Questão número 5. Vai dizer o seguinte. Um cachorro precisou tomar 3 medicações, tá lá, por uma semana. A primeira deveria ser tomada a cada 4 horas, a segunda a cada 8 horas e a terceira a cada 12 horas. Se o seu dono começar a lhe dar as 3 medicações juntas, ó, novamente, então na hora da prova você destaca esse tempo junto, que é o encontro, você coloca lá nosso querido MMC. Ele diz lá, em uma semana, isso aqui é muito importante, ó, quantas vezes ele tomou as 3 medicações juntas. Então, se ele quer aí, novamente, esse ponto de encontro, qual vai ser o tempo aí em uma semana, isso aqui é muito importante, em uma semana, quando é que isso vai acontecer? Então, eu tenho que tirar o MMC. Qual foi o tempo dado? 4, 8 e 12. Então, eu tenho que tirar o MMC entre 4, 8 e 12. Já sei fazer nessa altura do campeonato, professor. Então tenta fazer aí o MMC. Toda a questão que a gente faz aqui no canal, você pausa o vídeo e tenta desenvolver para saber se realmente você compreendeu a como acertar esse tipo de questão envolvendo aí o nosso querido MMC. Beleza. Por 2, ó, dá, todo mundo é par. 4 por 2 deu 2, 8 por 2 deu 4, 12 por 2 deu 6. Dá por 2 novamente? Dá. Por 2 deu 1, por 2 deu 2, por 2 deu 3. Dá por 2 novamente? Dá. Tá aqui 1, aqui deu 1 e aqui só tem 3. E agora só restou por 3, né? Deu 1 e deu 1. O que é que eu faço agora, professor? Cheguei ao final, porque todo mundo aqui deu 1. Lembra para mim, professor, o que é o MMC? O MMC é justamente a multiplicação desses fatores que você encontrou. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Sintam à vontade na hora de fazer essa multiplicação. Então, multiplicando 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 3 eu tenho 24. Ó. Qual é a unidade que você encontrou lá? A unidade era em horas. Então, o MMC também será dado em horas. Ou seja, a cada 24 horas é dado aí a medicação desse cachorro. E 24 horas a gente já fez a convenção. 24 horas corresponde a quantos dias? Um dia, professor? Exatamente. Tenho que saber que um dia tem exatamente 24 horas. Como o comando da questão pediu em uma semana, então baixava você multiplicar. Uma vez ao dia, ou um dia, vezes 7. Ó. Ou 7 dias. Uma semana tem 7 dias. Ó. Tá aqui, ó. Uma semana tem 7 dias. Se isso acontece, a medicação é dada junto aí ao cachorro uma vez ao dia. Quantas vezes é dada na semana? Então vai ser 7 vezes. Ó. Uma vez 7, você encontra 7. Então para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra D. Coloca mais uma questão, professor. Questão número 6 da banca VUNESP. Olha o que vai dizer. 3 amigas estão dando voltas em uma praça. Uma delas de bicicleta, que completa a volta, tá aqui, completa a volta na praça em 45 segundos. A outra vai dar a volta em patins, que é uma volta em 1 minuto e 15 segundos. E a outra está dando a volta em skate, ó, a volta completa em 1 minuto e 30 segundos. Com elas começaram a primeira volta juntas, novamente, ó, questão envolvendo o MMC do tipo 1. É uma questão que ele tem aqui um encontro, ó. Se encontraram aqui ou começaram juntas. O comando da questão vai perguntar quando isso vai acontecer novamente. O tempo necessário em minutos, ó, o tempo necessário em minutos, para que elas voltem a se encontrar. Então é uma questão envolvendo o MMC de encontro, envolvendo aí tempos. Muito importante esse tipo de questão. Observa que o comando da questão começa a te dar o tempo em segundos. O outro tempo é dado, né, em patins. Observa que é minutos e também segundos. E o outro em skate, ó, é minutos e segundos. Então eu preciso fazer uma conversão. Eu tenho que saber que 1 minuto, ó, 1 minuto tem quantos segundos? 1 minuto tem exatamente 60 segundos. Tem que transformar todo mundo para segundos. Perfeito. Então se 1 minuto tem 60 segundos, observa que o patins, ó, que eu estou calculando, é 1 minuto e 15 segundos. Então vou colocar aqui o cálculo do patins. Ó.
Tá aqui segundos. Se eu quero calcular o patins, ó, é só você somar. Eu tenho lá 60 segundos referente a 1 minuto, mais 15 segundos. 60 mais 15. Eu tenho aqui 75 segundos. Ó. 75 segundos. Isso daqui é a volta do patins, né? Foi dado aqui, ó, do patins. Perfeito, professor. Encontrei aqui o tempo em segundos. E agora coloca lá o tempo em segundos também de skate. Ó. Colocando aqui o skate. Para a gente deixar a unidade idêntica, né? No skate, você vai perceber que ele te deu também em minuto. Então, 1 minuto você sabe que tem 60 segundos. E eu tenho lá também, para completar a volta, em mais 30 segundos. Ó. Era 60 mais 30. Quanto é 60 mais 30? Eu tenho um total de 90 segundos. Isso aqui é a volta completa de skate. A volta completa referente à bicicleta, você vai ver que já está em segundos, então é 45, então não precisa fazer a conversão. Então é o MMC entre 75, tá aqui, ó, 75 é 90 e também é o tempo da volta em bicicleta, que nesse caso foi 45. Professor, posso colocar assim de forma invertida que o senhor colocou? Pode. Aqui não tem uma ordem de colocar 45, 75, 90 ou 75, 90, 45, não vai alterar o resultado. Então agora eu preciso fazer a decomposição em números primos. Eu vejo que todo mundo é por 5, dá para iniciar por 5 se você desejar, mas eu vou fazer por 2, porque eu tenho 90 aqui por 2, vou fazer essa decomposição. Então eu tenho lá 75 não dá, coloco aqui, repito, 95 por 2 vai ser a metade, é 45, 45 não dá, coloquei aqui. Perfeito, professor. Vou colocar por 5, mas dava por 3. Vou colocar por 5 para a gente eliminar logo esse 75. Então, vou colocar o 75 por 5, ele vai dar 15. O 45 por 5, ele vai dar 9. E o 45 por 5 também vai dar 9. Vou eliminar esse 15, ó, que também é por 5. Fiz o 15 por 5, que deu 3. O 9 não é por 5, eu repito. O 9 também não é por 5, eu repito. Dá por 3? Só dá por 3 agora. 3 por 3 deu 1, 9 por 3 deu 3, 9 por 3 deu 3. Por 3 novamente, para todo mundo ficar 1. Ó. 3 por 3 deu 1 e 3 por 3 deu 1. Perfeito, professor. Cheguei ao final aqui. Você precisa chegar na decomposição e todo mundo chegar a 1. O que é que eu tenho que fazer agora? Nessa altura do campeonato, você não vai errar mais. Você tem que calcular o nosso querido MMC. É o produto entre os fatores primos? É. 2 vezes 5, vezes 5, vezes 3, vezes 3. E agora você fica à vontade por onde vai começar. Como eu disse para vocês, esse valor do MMC, na hora que eu vou fazer a multiplicação, eu gosto de começar aqui. Ó. 2 vezes 5 é 10. Perfeito. Eu tenho aqui, ó, 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 5 é 45. Fica fácil, professor, fazer de cabeça? Fica fácil, porque é 10 vezes 45. Ó. 10 vezes 45. Multiplicação por 10, você coloca só o zero no final. 45 com um zero no final, eu tenho lá 450. Só que, observa lá, a gente fez todas as unidades aqui em segundos. Então, aqui é segundos. Ó. A resposta que ele pediu lá é que você assinala a alternativa em quê? Em minutos. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho 450 segundos e eu quero voltar para minutos. Tenho que multiplicar ou dividir por 60. Quando você volta, você divide. Quando você avança, se fosse de hora para minuto ou de minuto para segundo, eu multiplicava. Então, eu tenho que pegar o 450 e dividir por 60, que é exatamente a conversão de segundo para minutos. Perfeito, professor. Então, eu pego esse zero e elimino. Fica aqui o 45 dividido por 6. 45 dividido por 6 vai ser 7. 7 vezes 6, 42. Para 45 tem 3. Eu quero continuar, porque aqui está com o número decimal. Não é 7 a resposta, porque tem hash. Então, eu coloco o 0, coloco a vírgula e continuo. 30 dividido por 6 dá 5. Ó. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Cheguei, encontrei a resposta em minuto. Está aqui. 7,5 minutos. 7,5 minutos. Para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra B. Mais uma questão, última questão dessa lista de questões envolvendo aí MMC, questões de encontros, questões do tipo 1.
prova aplicado pela Banca Vunesp, da PB Saúde, Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, no ano 2021. Então, questão número 7 vai dizer o seguinte: em um museu, 3 visitantes estavam observando a única múmia em exposição até que, às 14 horas, fixou um horário. Então, já vou trazer para cá. Então, ela estava ali às 14 horas. Ele disse que aconteceu o quê? Foi observar uma obra. Então, 3 visitantes estavam observando de forma simultânea às 14 horas e cada um desses visitantes saíram para visitar ou observar aqui outra obra. Esses visitantes continuaram a voltar até a múmia em intervalos de tempos regulares, de maneira que um deles voltava a cada 16 minutos, o outro a cada 18 minutos e o terceiro a cada 28 minutos. Aí a pergunta é: a primeira vez, por que ele fala isso? A primeira vez é por causa do MMC. Então, a primeira vez do encontro, após as 14 horas em que esses 3 visitantes voltaram ao mesmo tempo até a múmia, foi. Então, observa lá. Ele fixou o horário às 14 horas e quer saber quando isso acontece a primeira vez. Primeira vez é exatamente quando vai acontecer esse encontro de forma simultânea. É uma questão que envolve exatamente nosso querido MMC. Então, eu tenho que calcular o MMC do tempo que foi dado. O tempo foi dado foi 16 minutos, foi 18 minutos e foi 24 minutos. Então, é MMC de 16, 18 e 24. Tá aqui. Calcula para mim. Pausa o vídeo. Professor, já pausei aqui o vídeo e já consigo desenvolver esse tipo de questão. E eu tenho certeza que eu vou gabaritar essa questão se vier na minha prova de concurso. No próximo concurso, se tiver aí conteúdo de MMC, eu vou acertar esse tipo de assunto. Perfeito. Terei aqui o MMC. Começa por 2, professor? Começa por 2, porque todos os números aqui, ele é par. 16 por 2 dá 8. 18 por 2 deu 9. 24 por 2 deu 12. Dá por 2 novamente? Dá. 8 por 2 deu 4. 9 dá por 2? Não. Então aqui dá 9, repito. 12 dá por 2? Dá. Dá 6. Dá por 2 novamente? Dá. 4 por 2 dá 2. 9 não dá por 2. E 6 por 2 deu 3. Dá por 2 novamente? Dá. Encerrou por 2. Agora só resta por 3. Então 9 ele vai ser divisível por 3, que dá 3. 3 por 3 deu 1. Perfeito. E o 3, para encerrar, dá todo mundo 1. 3 por 3 deu 1 e aqui deu 1. Encerrou, professor? Encerrou. Identifiquei aqui, que aqui é todo mundo 1. Perfeito. O que é que eu tenho que fazer? MMC. E o que é o MMC, professor? Colocando aqui, o MMC é exatamente a multiplicação dos fatores em comum. Tá aqui, eu pego o número 2, multiplico por 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3. Tá aqui a multiplicação. Posso multiplicar fazendo 1 por 1, de cima para baixo, de baixo para cima, e chego à resposta correta. Então, observa que eu tenho aqui 2 vezes 2 deu 4, 4 vezes 2 deu 8, 8 vezes 2 deu um total aqui de 16, colocando aqui de vermelho, para destacar. Deu aqui 16, 4 vezes 4, 16. É 16 vezes quanto? Quanto é 3 vezes 3? 9. Tem que fazer essa multiplicação. 16 vezes 9 você vai encontrar 144. Olha lá a unidade de tempo. Unidade de tempo é em minutos. Está aqui em minutos. Perfeito. Se a unidade de tempo é em minutos, eu encontrei o nosso querido MMC, que é 144. Se viesse lá a alternativa 144, era a resposta correta, mas não veio. Precisava você fazer a conversão em hora. Então, eu tenho que saber transformar o 144 em horas, para saber quantas horas se passaram aí depois das 14 horas. Então, 144 está em minutos para converter em hora, voltando. Então, divido por 60. Está aqui. 144 dividido por 60, você encontra 2, porque 2 vezes 60 é 120. Para 144 é 24. Conclusão, eu tenho lá 2 horas, e o que resta, quando eu tenho aqui uma divisão por 60, é minutos, 2 horas e minutos. A minha conclusão é que
144 minutos corresponde a 2 horas. 1 hora é 60, 2 horas é 120, para 144, resta 24 minutos. Depois das 14 horas, ó, colocando lá mais 2 horas, coloca lá mais 2 horas. Eu vou para que hora? Eu vou para 16 horas, ó. Vou para 16 horas. Se você olhar, 16 horas só tem na alternativa letra C. Então, depois das 14 horas, passando 2 horas, foi para 16 horas. Mas só que ainda tem 24 minutos, ó. 24 minutos. Ou seja, a minha alternativa tem que ser aquela que tem 16 horas e 24 minutos. 16 horas e 24 minutos. Resposta correta para essa questão, alternativa letra C. Com isso, pessoal, concluímos nossa aula de MMC, de mínimo mútuo comum. Se essa aula te ajudou a compreender esse conteúdo, deixa seu like e também se inscreve no nosso canal para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. Bons estudos e até o próximo vídeo.